E um levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que apenas 27% dos profissionais de saúde da África estão totalmente vacinados contra a Covid-19. 27% dos profissionais de saúde, hein? Esse é um dos destaques do nosso site. A análise da OMS aponta que a maior parte dos trabalhadores da linha de frente está desprotegida durante a pandemia. Pouco mais de 1 milhão de profissionais de saúde estão completamente vacinados. Em alguns países, a taxa de imunização do grupo não chega a 40%. A Organização Mundial da Saúde tem alertado sobre a distribuição desigual de vacinas entre países ricos e pobres. Com a descoberta de uma nova variante na África do Sul, o baixo índice de vacinação no continente africano preocupa ainda mais os especialistas. E quem fez inúmeras vezes esse alerta aqui na programação da CNN Brasil e sempre que teve a oportunidade foi a Mariângela Simão, que vai conversar com a gente agora aqui no Novo Dia. Tudo bem, doutora? Bom dia, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Doutora, estava lembrando aqui, não foram poucas as vezes que nós conversamos ao longo da pandemia. A senhora, aliás, foi sempre muito gentil em nos atender. E também não foram poucas as vezes em que a senhora alertou sobre a desigualdade na distribuição de vacinas pelo mundo, o que, em primeiro lugar e mais importante, era do ponto de vista humanitário algo muito injusto, né? E, em segundo lugar, mesmo que por egoísmo, né? Os países mais ricos deveriam auxiliar os mais pobres a se vacinarem, porque em algum momento podia surgir nessas regiões com pessoas pouco vacinadas uma variante que poderia colocar em risco todo o trabalho feito até agora, porque alguma delas poderia escapar às vacinas que nós temos à disposição. E se essa variante vai escapar ou não a imunização que nós temos até agora, não sabemos. Mas aquilo que a senhora previa se confirmou, não é, doutora? Pois é, veja, Colombo, a situação está sempre em alerta, né? Acho que o mundo está em alerta e acho que um bom sinal da gente poder ter tido detecção dessa variante tão cedo é que está todo mundo em alerta. Tem uma rede de pesquisadores, governos, está todo mundo olhando. E, para vocês terem uma ideia, foram detectados 100 amostras, né? 100 pacientes dessa variante e já tem toda essa comoção no mundo, né? É claro que o OMS ainda está fazendo avaliação, vai se reunir agora, acho que já está se reunindo às 11 horas da manhã, hoje, que é agora, em Genebra, e para avaliar quais são os dados que a gente tem em relação à transmissibilidade, a potencial de dano que essa variante possa ter. Porque ela tem um grande número de mutações, especialmente numa das proteínas, que é uma proteína-chave na transmissão, né? Você sabe que o mundo já está tem 4 variantes de preocupação, e uma delas é a Delta, que domina no mundo todo e que foi responsável pelo ressurgimento em grande parte dos países que estão tendo novas ondas, estão tendo ressurgimento de casos, eles são por conta da variante Delta, que é mais transmissível, 2 vezes mais transmissível do que o vírus original. Então, o que vai dar com essa variante que agora foi identificada na África do Sul, a gente ainda não sabe, né? Mas eu acho que estamos em alerta e isso serve de alerta também para países que estão considerando uma grande flexibilização das medidas de saúde pública, né? Acho que isso é um momento importante para se considerar que a gente pode já ver essa pandemia mais positivamente, mas ainda não chegou ao fim dela, né? Doutora, bom dia. Luciana falando. Captamos aqui o seu alerta agora nesse momento, porque o Brasil fala em Natal, Réveillon, Carnaval agora, né? Então a gente tem discutido bastante isso e também uma outra discussão que eu quero introduzir aqui com a senhora, que é a exigência do passaporte da vacina para entrar em um país. A gente tem aí a indicação da Anvisa para isso, mas ainda é uma discussão no Brasil. Diante de uma variante que eu queria que a senhora me dissesse se já é uma variante de preocupação, se ela já tem nome e o que se sabe, diante dessa variante, a gente deveria exigir que as pessoas que entram no nosso país estejam vacinadas?
Veja, em primeiro lugar, a OMS ainda não avaliou, está fazendo essa avaliação agora, né? Não é a OMS só, a Organização Mundial de Saúde tem um grupo de experts que auxilia nessas recomendações, para avaliar se ela é uma variante de preocupação, se ela é uma variante de interesse, que são os dois grupos que chamam mais atenção, né? Que é a alfa, delta, gama. E tem duas variantes de interesse hoje, que é uma que circula até na América do Sul, ou se é só uma variante que tem que estar sob monitoramento, né? Nós temos hoje 8 variantes sob monitoramento. Além dessas 6 variantes que já estão em estado mais grande, tem 8 sob monitoramento. Se ela for considerada de preocupação ou de interesse, vai ser dado um nome para ela. Nós devemos saber isso até o final do dia hoje. Porque como a gente já tem 100 sequências, já é possível de determinar, já sabe a grande quantidade de mutações, onde é que elas estão e tudo mais, né? Com relação a se isso influencia a decisão sobre o passaporte de vacinas ou não, o certificado de vacinas, né? A realidade é que o mundo, acho que o Colombo fez um alerta, porque a desigualdade na cobertura vacinal ainda é muito grande, né? Mas não é só a desigualdade, você também tem até países de alta renda com coberturas vacinais que não são suficientes, né? Com 40%, 50%, você vê países que não têm dificuldade de acessar a vacina, mas tem muito movimento anti-vacina e não estão. Então, tem grupos vulneráveis no mundo todo. Não é agora dizer assim, tudo é culpa da África porque eles não tiveram vacina. Dizendo que tem variantes circulando em todos os países. O OMS tem mais essas 8 variantes que estão sobre monitoramento, são de diversos continentes, não é de um continente específico, inclusive das Américas, né? Então, a decisão sobre a exigência, qualquer exigência de um PCR, de um teste negativo ou de vacina, é uma decisão de cada país, né? Que se faz, que é o que você está vendo agora com a decisão de não ter mais entrada na Europa, na União Europeia, de voos da África do Sul. Então, a OMS não tem uma posição em relação a se o país deve fazer ou não, porque essa é uma decisão interna de cada país. Mas o fato é que vários países já estabeleceram pré-condições ou pré-requisitos de vacinação para entrada no seu país, né? Ou vacinação mais a testagem com PCR. Já tem países que agora, por conta dessa possível nova variante de interesse circulando, já estão estabelecendo retorno à quarentena para viajantes, né? Então, você tem um conjunto de medidas que tem que ser avaliadas no país em relação à exigência para a entrada de pessoas que não estão residentes ou retorno de nativos, né? De pessoas naturais do país ao território nacional, né? Acho que é um movimento muito fluido, mas que tem que estar bastante em alerta e a melhor coisa é evitar grandes deslocamentos nesse momento, né? Pois é, inclusive a Anvisa emitiu um novo alerta com novas determinações para quem chega de avião no Brasil e para quem pousa, documentos que as pessoas têm de apresentar. A gente tem podido ver, não é, Mariângela, essas transformações dia a dia. Eu sei que a senhora está com tempo e aí a gente já chegou, inclusive, nesse tempo final. Eu vou encerrar, então, aqui com a última pergunta do que a senhora tem podido ver, só para a gente ressaltar aqui a questão da vacina. Países que apresentam avanço de casos, mas mesmo assim são países que estão vacinando. Esses casos costumam ocorrer em não vacinados, é isso? A gente tem podido ver uma maior parte dos casos em pessoas que não tomaram a vacina. Eu lhe pergunto isso, doutora, porque muita gente diz assim, mas dizem que a vacina é boa, mas olha só, até onde está vacinando tem caso. Para lá, a gente tem de olhar com mais atenção para esses números, não é? Não, absolutamente, Liz. Isso é um ponto super importante, que é importantíssimo que as pessoas que não foram vacinadas sejam vacinadas, né? Primeiro porque a gente está vendo a ressurgência de casos mais graves em pessoas não vacinadas, né? Porque a vacina tem aquilo, né? Ela protege muito parcialmente contra a infecção, mas ela protege contra
doença grave e morte, né? Então você está vendo ressurgimento em pessoas não vacinadas. E o meu chefe, Dr. Tedros, recentemente ele falou que a gente tem que olhar não para os vacinados, mas naqueles que não estão vacinados. Por que não estão vacinados? E buscar a maior proteção possível que é dada pela vacina, né? Então não deve se descartar a vacina. Se você, quem está ouvindo, ainda tem dúvidas, já tem estudos assim de todas as vacinas que estão no mercado no Brasil, né, que estão sendo no mercado, quer dizer que foram autorizadas pela Anvisa, né, e essas vacinas, elas comprovadamente, elas reduzem infecção grave, doença grave e morte. E esse é o objetivo principal nesse momento. O movimento que você está vendo nos países europeus é basicamente um movimento que é criado pelos grupos dentro da população que não foram vacinados. Não quer dizer que as pessoas vacinadas não possam ser infectadas, mas elas desenvolvem doença leve ou assintomática. Doutora Maria Ângela Simão, diretora-geral de Acesso a Medicamentos e Produtos Farmacêuticos da OMS. Doutora, mais uma vez, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia de trabalho para a senhora. Bom dia para todos.